Olá, irmãos, estamos mais uma vez reunidos de forma virtual, o que tem suprido a falta do nosso encontro pessoal. É certo que a falta de contato pessoal tem entristecido os nossos corações, porém, essa oportunidade que nós estamos tendo de nos reunir virtualmente tem sido a forma de amenizar a tristeza que está nos nossos corações nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo na nossa cidade e no nosso país. Eu convido a todos para que nós possamos fazer a leitura 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nesse momento, nós vamos estar fazendo uma oração ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, somos gratos e nos sentimos privilegiados porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Nós temos vivido momentos de dificuldade, momentos onde muitos estão desesperados, ó Deus, mas nós temos a plena certeza e a paz de que o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem guardado as nossas famílias, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue a agir e a nos guardar desta forma, ó Pai, pois somos 100% dependentes do Senhor. Fale aos nossos corações na medida do seu plano e do propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Oramos confiados no nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nesse momento nós vamos estar louvando ao nome do nosso Deus com 2 corinhos, que você vai estar podendo participar cantando aí da sua casa. Os slides vão ser projetados. Participe conosco desse momento de louvor ao nosso Deus. E logo após, nós vamos estar ouvindo uma mensagem da Palavra de Deus trazida pelo nosso irmão Jusemar. Boa noite, estamos reunidos mais uma vez, de forma virtual, para o estudo da Palavra do Senhor. Apesar de não sentirmos a presença de vocês, uns dos outros, mas em nosso coração sentimos que estamos bem próximos. Vamos fazer a leitura que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24, e os versículos 35 até o 43. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filhinha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e a chorar? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer:
menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer para a menina. O texto que temos lido, nós podemos que observar muito bem uma crise familiar. Jairo é o pai com problemas e por isso ele é símbolo das famílias dos nossos dias. É difícil uma família em nosso país e em muitos países hoje que não estão sofrendo uma grande crise e uma crise bem parecida, além de outras mais. Agora, nós sabemos que a família cristã, ela tem um papel de ser canal de bênção para o mundo. O Senhor, certa vez, disse para o seu servo Abraão, sê tu uma bênção. Mas ele disse isso logo depois de abençoá-lo grandemente. E esta é também a nossa tarefa. Essa é a tarefa de cada família cristã, ser uma bênção em todo o mundo. Uma bênção levando a pessoa do Senhor Jesus Cristo a outras famílias que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-lo. A Bíblia diz o seguinte, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão vendo tudo o que nós estamos passando. O Senhor Deus, ele tem conhecimento absoluto de toda a nossa crise. E ele permitiu que passássemos por esses momentos tão difíceis. Com certeza, ele tem uma lição a ministrar em nossos corações. Mas como o Senhor Deus tem visto a família hoje? Como ele está enxergando a família cristã? Quando nós olhamos para Jairo e a sua família, nós podemos extrair algumas lições preciosas desse incidente histórico. E a primeira lição que gostaríamos de compartilhar neste momento é que a família está enferma. Pensemos bem nisso aí. Exatamente por um motivo da enfermidade foi que o chefe da sinagoga, Jairo, procurou o Senhor Jesus. Essas crises, problemas, tudo isso que assola as nossas famílias, muitas das vezes é a providência. É a providência disfarçada. E às vezes nós custamos reconhecê-la, mas é a forma que Deus tem de nos aproximar ainda mais, ou um pouco mais da sua pessoa. Foi exatamente nesse momento crítico que Jairo se aproxima do Senhor Jesus. Aquela não era a coisa mais correta para se fazer, não para um dos líderes da sinagoga. Ele é todo instante no texto, a maioria das vezes, ele não é chamado pelo seu nome, mas sim o chefe da sinagoga. Havia um conflito muito grande entre os líderes religiosos e o Senhor Jesus. Eles viviam perseguindo e por causa deles o Senhor Jesus foi levado à cruz. Agora, mas a doença era séria e grave, bateu a porta da casa daquele líder e ele não pensou duas vezes. Tendo ouvido a fama de Jesus, sabendo daquilo que ele fazia, da atenção, do carinho, do amor, da preocupação que ele tinha com todos ao seu redor, ele tratou de procurá-lo. A doença chegou na casa dele, mas muitas têm chegado em nossos lares também. Vamos pensar um pouco nas doenças que nos assolam. Doenças físicas, como gripes, diversas delas. A mais badalada é Covid-19. Alergias. Qual menina aí não sofre de rinite, bronquite, paralisia? Quantas famílias em nossa igreja sofreram e sofremos até hoje por causa de uma enfermidade como essa? Problemas hormonais, esterilidade, problemas cardíacos, depressão, problemas pulmonares, cancerígenos, artrite, artrose, Alzheimer e tantas outras enfermidades. Doenças físicas. É impossível que exista uma casa imune a todas essas enfermidades. Ainda temos as doenças psíquicas, esquizofrenia, depressão, com variadas causas, como culpa, ressentimento, decepção, derrotas,
ansiedades, ausência de perdão, mágoas, lembrança do passado, infidelidade, perda financeira. Eu conheci uma pessoa e conheço muito amigo, ele sofreu com depressão muito tempo, porque perdeu o emprego, 30 anos fazendo a mesma coisa, perdeu o emprego, ficou sem rumo. Mas Deus teve misericórdia dele, deu a ele um novo norte em sua vida. Mas até que ele encontrasse, olha, sofreu profundamente. É muito difícil uma família que não exista pessoas sofrendo com uma dessas causas aí. Doenças espirituais. Vamos colocá-las em dois aspectos. Primeiro, pecado. Pecado vem através da frieza, da lascívia, da infidelidade conjugal, da incredulidade, fraquezas, egoísmo e mundanismo. Temos ainda as doenças causadas pelo próprio Satanás. São ciladas, possessões demoníacas, ataques beligerantes contra os lares, pois a família é o seu alvo maior. Lembremos que temos 3 grandes inimigos. Satanás é o inimigo contra nós, o tentador, o diabo, o inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um mundo. O mundo é o inimigo ao nosso redor. São as seduções. E existe a carne. A carne é o inimigo dentro de nós. Dormimos e acordamos com este inimigo colado ao nosso lado. A filha de Jairo, ela estava muito doente, moribunda e em coma. Como está o seu lar? Há alguma doença afetando a sua esposa, o seu marido, os filhos, os pais ou algum outro ente querido? Como está a sua família? Qual é o diagnóstico em nossa casa? A segunda lição a ser extraída é que a família está morta. Com certeza, essa notícia caiu para Jairo como uma bomba de Hiroshima ou de Nagasaki. Destruiu tudo, tudo que havia de esperança em seu coração, pelo menos por um pequeno instante. Agora, quando pensemos na nossa família, o que morreu dentro da família? O médico, quando ele chega para verificar se uma pessoa está viva, ele não procura indício de morte, mas sim sintoma de vida. E somente quando ele não encontra nenhum, ele declara o óbito. É pena que quando procuramos, não encontramos esses mesmos sinais vitais em nossas famílias. E concluímos o seu fim. Muitas estão mortas, muitas desapareceram, desfaceladas, exatamente porque não tem sintoma de vida. Precisamos de observar alguns valores que identificam uma família viva. Primeiro, é o tempo. Como está o tempo na sua família? Como temos gastado o tempo? Não digo o tempo hoje. Hoje temos muito tempo para conviver em família por causa do problema. Mas mesmo assim, qual é a qualidade desse tempo? Estamos aflitos, com agonia, doidos para rompê-los. Agora, o tempo que nós temos vivido junto com a nossa família, de comunhão, não temos vivido, não temos aproveitado. Diálogo. Com quanto temos conversado um com o outro? Esperança. Esperança de buscar os sonhos. Temos alimentado os nossos filhos a de forma correta correrem atrás dos seus sonhos. Temos participado, temos auxiliado para que eles realizem os seus sonhos? Ou estamos pensando apenas nos nossos? Às vezes a maioria deixou até de sonhar. Não incentivamos o cônjuge. O amor é um outro sintoma de vida. Cadê o amor? O amor que tudo perdoa, o amor que tudo esquece, o vínculo da perfeição, o amor que cobre multidão de pecados. Cadê o amor? Estamos com os corações magoados, chateados, tristes, vingativos. Precisamos recuperar esses valores. A fé que passamos um para o outro, de termos esperança, de não desanimarmos. E a devoção? Cadê a devoção? Agora temos tido muito tempo para fazer culto nos lares. Muitos lares não fazem, porque não estão preparados, não sabem fazer. Graças a Deus, muitos aprenderam, desenvolveram e podem viver esse momento de forma tranquila, sem desesperar.
como se estar na igreja fosse a única coisa dentro dos seus lares, neste momento. Vamos cultuar a Deus. Eu me lembro de uma ilustração antiga que o nosso irmão Dr. Timóteo contava, de uma japonesinha que, através de um intercâmbio estudantil, veio parar aqui no Brasil. E ela ficou vários meses residindo junto com a família cristã. E todos os domingos a família fazia questão de levá-la à casa de oração. E ela ia, gostava, participava do culto, tudo mais. Quando chegou o dia dela retornar, aquela família se reuniu e perguntou se ela gostou de ter passado aquele tempo. Ela disse que sim. E perguntaram se ela havia sentido falta de alguma coisa. E ela disse que sentiu muita falta do altar que havia lá na sua casa. Porque naquele altar, todos os dias, todos os membros da família, e toda a família, passavam alguns momentos ali, na presença daquele altar, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, mesmo sem um verdadeiro conhecimento de Deus, todos os dias eles estavam diante daquele altar. E ela sentiu a falta disso, estando aqui no Brasil, dentro de uma casa, de uma família cristã. E nós? Se fosse na nossa casa, será que ela sentiria a mesma falta? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Satanás penetra em nossos lares, rouba a paz. Satanás mata a comunhão. Satanás destrói os sonhos de nossas vidas, de nossos lares. A última lição extraída desse incidente é que a família está em alvoroço. Quando o Senhor Jesus chegou na casa de Jairo, diz o texto que havia pranto, choro e, com certeza, muita dor. Foi dessa forma que Jairo encontrou sua casa. Quantas lágrimas em nossos lares. Pais, filhos, cônjuges, muita gente chorando por vários motivos. Pensemos no que Jairo fez. Seus passos foram providenciais. Uma vez que o problema estava instalado em seu lar, ele tomou uma medida radical. Diz o texto que ele foi até Jesus, o versículo 22. Eis que se chega a Jesus um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Ele estava determinado. Ele ouvira a fama de Jesus, certo? E nutria esperança em seu coração. E ele foi até a presença do Senhor Jesus. Eu penso que Jesus estava ali exatamente por causa dele, com certeza. Mas ele teve essa iniciativa. É preciso que haja essa iniciativa humana de buscar a Deus. Jairo foi até o Senhor Jesus, prostrou-se de forma humilde e reverente aos seus pés. No seu coração já passava algo de que o Senhor Jesus não era apenas um mestre, mais do que isso. Pelo fato dele ter essa atitude tão reverente, demonstra o conhecimento que ele estava adquirindo da pessoa do Filho de Deus. E ele suplica insistentemente, por fé, que o Senhor Jesus pudesse ir até a sua casa. Tanto no Salmo quanto em Romanos, nós lemos que Deus, ele atende aqueles que vão até Ele, aqueles que se chegam a Ele e buscam, Ele acode com misericórdia. Vemos que a iniciativa de Jairo foi providencial. Ainda vemos que o Senhor Jesus Cristo pôde fazer em prol desse lar. Jesus foi até a casa de Jairo, ele foi até o seu lar, e com certeza ele também virá aos nossos lares, virá à nossa casa. Jesus deu uma palavra de ânimo a ele naquele momento tão difícil. Enquanto Jairo caminhava ao lado do Senhor Jesus, enquanto juntos eles trilhavam aquele caminho, chegou a pior notícia da vida dele. Não amole o mestre, a menina já morreu. Olha, mas Jesus estava ali ao seu lado. Pensemos rapidamente. Quando Jesus caminha conosco, nós não precisamos temer as más notícias. Quando Jesus caminha conosco, a morte não tem a última palavra.
Quando Jesus caminha conosco, a fé triunfa sobre o medo e a esperança prevalece sobre o desespero. Jesus entrou naquela casa com as pessoas com que ele escolheu, o pai, a mãe e os seus discípulos, alguns deles. E Jesus disse o texto que ele tomou aquela menina pela mão. Olha o carinho, olha como ele se importa, que gesto. E ele restaura-lhe a vida e a devolve para o seu pai. Que bênção, que experiência. A providência disfarçada, fazendo esse encontro, providenciando vida, salvando aquela criança. E eu acredito que não somente vida física, mas vida eterna chegou naquele lar pela presença de Jesus ali. Por último, Jesus deixou-nos Jairo como exemplo de modelo para o nosso lar. E a pergunta é essa, ou as expressões são essas. A família está enferma? A família está morta? Está em alvoroço? Como é que a sua casa está? Você gostaria que tudo que Jesus fez por Jairo, pela sua filhinha, pela sua casa, ele também fizesse por você, pelo seu filho, pelo seu lar? Se você quer isso, basta que você vá até ele. Basta que você humildemente reconheça quem ele é. Basta que você clame. Basta que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. No Salmo número 37, versículo 5, nós lemos o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tratemos de praticar o que este salmo está solicitando de cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Muito bem, irmãos. Os momentos de dificuldades, os momentos de tempestades, eles sempre existirão em nossas vidas. Porém, como os filhos de Deus, nós podemos nos sentir consolados, confortados e seguros na pessoa do nosso Deus. Nesse momento nós vamos estar ouvindo mais um louvor ao nosso Deus. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha a circunstância, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha a circunstância, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, e de confiar. Não olha as circunstâncias, olha o seu
amor. olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ou seja o caminho de gozo e de luz, ou seja com trevas de horror, por Cristo já tenho aprendido a viver. Tenho paz, doce paz no Senhor. Tenho paz no Senhor. Senhor, tenho paz, doce paz no Senhor. Meu mal, ó, que gozo a verdade saber. Meu mal em seu fruto e raiz, Jesus sobre a cruz, com seu sangue expiou. Ele mesmo na Bíblia mo diz. Tenho paz no Senhor, Senhor. tenho
Convido a todos para que possamos fazer uma oração ao nosso Deus. Glorioso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que tivemos de passar esses momentos aqui na Tua presença, louvando o Teu nome, ouvindo mais da Tua palavra e certamente sendo edificados e consolados através dela. Que o Senhor possa estar guardando as nossas vidas, estando sempre conosco como já tem sido até aqui. Louvamos a Ti e oramos em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Para encerrar o nosso culto dessa noite, gostaria que fizéssemos a leitura do texto que se encontra em João capítulo 16, versículo 33, que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que trazem conforto e consolo para os nossos corações. Diz assim a palavra: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe.